Como vai? Meu amigo, minha amiga, nesse encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, que está assim. Aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Temos aqui um encontro notável. O encontro entre um homem que vivia às margens da sociedade com o Senhor Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele homem, um leproso, cujo nome não está aqui revelado, aquele homem era um pária. Aquele homem não podia ter um convívio com as pessoas da sua sociedade por causa da doença, por causa da enfermidade chamada lepra. Ele precisava viver à parte da cidade, ele precisava viver distante dos seus queridos por causa dessa enfermidade. E este homem sabia muito bem que sua condição não o permitia se aproximar de pessoas importantes, pessoas principalmente ligadas à religião, ao judaísmo da época. E ele sabia que Jesus era um mestre, que Jesus era um líder. Então, é por isso que ele se aproxima de Jesus de forma ousada, atrevida, mas ele se aproxima de Jesus de joelhos, rogando: se quiseres, podes purificar-me. Ele não duvida do poder de Jesus, ele só não sabe se Jesus teria vontade ou não de curá-lo, de purificá-lo. Mas o que me chama também a atenção neste encontro notável é, sem dúvida nenhuma, a reação, a atitude de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus o acolhe. Jesus não o expulsa da sua presença. Ele permite que aquele homem se aproxime dele. Eu fico imaginando que as pessoas que estavam ao redor de Jesus se afastaram e somente houve o encontro entre aquele leproso e Jesus, e as pessoas ficaram uma certa distância, porque aquele homem era leproso. Mas Jesus não o expulsou da sua presença. Jesus não o desprezou. Jesus olhou para aquele homem e o recebeu. Meu amigo, minha amiga, qualquer que seja a nossa condição espiritual, qualquer que seja a nossa condição de vida, não é suficiente para nos distanciar do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele não nos despreza, Ele não nos expulsa da sua presença. Nós podemos nos aproximar dEle, sim, em fé, em oração, crendo que Ele sempre nos receberá, sempre nos ouvirá, sempre nos atenderá de braços abertos. Essa é a grande certeza que eu encontro neste texto. Aquele homem leproso, repudiado pela sua sociedade, encontrou acolhida em Jesus Cristo. Pois bem, Jesus também ouviu a oração que aquele homem lhe fez. Aquele homem lhe fez uma oração muito singular. Se quiseres, podes purificar-me. Ele manifestou fé no poder de Jesus. Quem se aproxima de Deus precisa se aproximar dele com fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus, ensina-nos o autor da carta aos Hebreus. Por isso, meu amigo, minha amiga, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós precisamos nos aproximarmos dele crendo no seu poder, crendo sim que ele tem sim o poder de nos ajudar. Jesus olhou para aquela fé, ele se contentou, se alegrou com aquela fé. Na verdade, ele ficou muito sensibilizado, porque aquele homem vinha de joelhos rogando-lhe. Jesus então o acolheu e respondeu à sua oração: quero,
fica limpo. Ele, em primeiro lugar, manifestou o seu desejo. Ele diz: eu quero curá-lo, eu quero sim. Pois bem, meu amigo, minha amiga, nós encontramos em Jesus Cristo, de forma muito marcante, a benignidade de Deus. A benignidade diz respeito àquela disposição permanente que há no coração de Deus em fazer o bem para nós. Sempre que nós nos aproximamos de Deus, Ele tem essa disposição permanente para fazer o bem para nós. E então, isso significa que eu não preciso temer, porque sempre o Senhor oferecerá o bem para nós. Jesus mesmo, num outro momento, ensinando seus discípulos, ele disse que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não nos abençoará ainda mais quando nós pedirmos algo a Ele. Pois bem, Jesus manifestou, demonstrou esse desejo de fazer o bem para aquele homem. Acolheu aquele homem e manifestou o seu desejo de ajudá-lo, de abençoá-lo, de curá-lo, e curou-o, porque ele tem o poder para fazer isso. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então ele o curou, como pode curar hoje, como pode nos ajudar hoje. Mas a terceira atitude de Jesus que eu quero destacar aqui é a que também me chama a atenção, que é o toque de Jesus. O texto diz que ele se compadeceu, estendeu a mão e tocou-o. Ora, a lepra era uma doença contagiosa, mas Jesus comprovou o seu amor por aquele leproso tocando naquele corpo, tocando naquele homem. O toque significa, então, o amor de Jesus de uma forma muito evidente, de uma forma muito marcante. Por isso, Jesus o acolheu, Jesus manifestou a sua vontade de ajudá-lo e não somente isso, mas tocou naquele homem, provando que seu amor é um amor real, era um amor real. Assim também Jesus faz conosco hoje, quando nós nos aproximamos dele com os nossos corações abertos, pedindo a ele que nos ajude. É dessa maneira que ele nos responde. Nos acolhe, nos toca e nos purifica e nos ajuda. Pense nisso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, o segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você possa se aproximar com confiança na presença do Senhor Jesus, pois Ele certamente acolherá a sua vida e responderá à sua oração. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.